Bom dia, meus queridos irmãos. Bom dia. Depois de uma semana abençoados por Deus, estamos aqui novamente para adorar o nosso grande Salvador, Jesus Cristo. E começando o nosso culto de escola dominical, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia para o livro de Salmo, Salmo capítulo 31, ali no versículo 24. Então, Salmo 31, versículo 24, que diz o seguinte: sejam fortes e corajosos, todos vocês que põem sua esperança no Senhor. Amém? Essa é a promessa do nosso bom Deus aqui, de sermos fortes, sermos corajosos, porque a nossa esperança está em nosso Deus. Essa é a promessa que nós temos, de termos uma esperança bendita, não em qualquer pessoa, não em nós mesmos, mas no nosso maravilhoso Deus. E o Jameson vai estar pregando em cima desse texto para nós depois. Vamos aqui dar as nossas boas-vindas a todos vocês que estão aí nos assistindo. Então nós ficamos felizes por ter você assistindo este nosso culto, adorando ao nosso bom Deus junto conosco. E eu quero também, meus queridos, agradecer a nossa amada igreja, a cada betelino que se sentiu movido pelo Espírito Santo durante aí a semana, com o desafio dos diáconos de levantarmos cesta de amor. Nós já entregamos, ontem os diáconos entregaram algumas delas. Hoje também já entregamos mais algumas, e durante aí amanhã ou segunda ou terça-feira vamos estar entregando as outras. Então fica aqui o nosso agradecimento para você que tem contribuído. E lembre-se, meu querido, se você precisa de alguma ajuda, entre em contato com o telefone, o celular que nós disponibilizamos lá. No caso é o celular da Yara. Fale com ela, não fique envergonhado, fale com ela e nós vamos ter o imenso prazer em poder ajudar você. Eu gostaria neste momento de estar orando pela nossa igreja, principalmente pelo nosso irmão José Adeilson. Ele está internado, não descobriram ainda o que realmente ele tem. Então, testes de Covid-19 ainda não, todos deram negativos, mas ele está com problemas pulmonares. Então, não sabe se é o que é na realidade, não sabe ainda o que é. Mas hoje, falando com a esposa dele pela manhã, ela disse que ele está bem, um pouco melhor do que estava ontem e antes de ontem. Vamos orar. Pai maravilhoso, sou grato ao Senhor pelo cuidado do Senhor a cada um de nós por mais uma semana que o Senhor nos concedeu. Sou grato também, ó Deus, pela tua proteção em cada momento de nossas vidas, e agradeço ao Senhor por aqueles amados irmãos que se colocaram à disposição, ó Deus, de ajudar em montarmos cesta de amor. Já foram entregues algumas delas, louvamos ao Senhor por isso, ó Deus, e que outras nesses próximos dias possam ser entregues também, ó Deus, e assim atingir as necessidades daqueles que estão precisando, ó Deus. Quero também pedir ao Senhor pelo nosso irmão José Adeilson, que está internado, ó Deus, não sabe o que realmente ele tem ainda, não foi detectado, eterno Deus, mas através de alguns exames está vendo que ele está com problemas pulmonares, e o Senhor tem cuidado dele, ó Deus. Ainda ontem o Senhor protegeu, guardou, ele está um pouco melhor, e a nossa oração é que ele melhore cada vez mais, eterno Deus, para logo a saúde dele seja restabelecida. Também, ó Deus, lembramos da vozinha, da Neidinha e outros amados irmãos, ó Deus, que estão precisando, carecendo da oração, carecendo do auxílio do Senhor, a oração do teu povo, clamando ao Senhor por
amados, e que o Senhor possa ouvir o nosso clamor e abençoar esses amados, ó Deus. Continue cuidando da tua igreja. Seja com esse culto, aceita nosso louvor e a nossa adoração. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Então vamos, meus queridos irmãos, adorar o nosso Deus com o nosso primeiro hino desta manhã. Graças dou. Esperamos que você aí em casa esteja cantando junto conosco, adorando ao nosso maravilhoso Deus. Ainda vamos cantar mais um hino, Glória. O título no VM ele dá Coroai. A letra diz o seguinte: saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus. Vamos adorar o nosso bom Deus. Glória.
Louvado seja o nosso Deus, e devemos adorar realmente ao nosso Deus com glória. Agora, meus queridos, nesse momento nós vamos estar cantando para aqueles que fizeram aniversário durante essa semana. Então, se você fez aniversário, olha, sinta-se abraçado pela nossa amada igreja. Vamos cantar para os aniversariantes. Amém. Eu gostaria de orar agradecendo por aqueles que completaram mais um ano de vida, ou de salvação, ou até de batismo, tá? Vamos orar. Pai maravilhoso, somos gratos ao Senhor por mais um ano de vida que o Senhor tem concedido a um ou outro servo do Senhor que é membro, frequentador, alguém que frequenta aqui a nossa igreja. Abençoa a vida desse amado, eterno Deus, com muitos anos de vida, e que os anos de vida que o Senhor vai conceder ainda a essa pessoa possam ser realmente gastos na tua obra, em louvor ao teu grande nome, Pai. Abençoa também aqueles amados irmãos que de repente estão fazendo mais um ano de salvo em Cristo Jesus, ou mesmo de batismo, ó Deus, ou até de casamento, fazendo aniversário de casamento. Que o Senhor continue guardando a cada um, protegendo debaixo das tuas mãos poderosas. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós vamos ter agora alguns testemunhos, tá bom? E também, se tiver um especial, nós vamos encaixar aqui. Então eu gostaria de convidar primeiro aqui a minha esposa para chegar aqui e dar um testemunho. Então, Rosana, pode chegar aqui. Bom dia, irmãos. É um prazer estar aqui. Eu não tenho muitas palavras para o meu testemunho hoje, mas eu gostaria de compartilhar com vocês em relação à minha apreensão um pouco antes dessa quarentena, né? Eu me lembro que eu estava lá no retiro das esposas de pastores, no MEP, e eu me lembro que quando as mulheres começaram a falar, meu marido cancelou o culto, não vai ter culto em tal lugar, eu comecei a ficar pensando, capaz, né? Cancelar o culto não tá tão ruim assim, né? Mas eu fiquei triste, eu comecei a pensar como vai ser tudo agora, né? E realmente o meu coração ele ficava apertado, nem por conta do comércio. Hoje eu sinto falta do comércio, mas nem pensava nisso. Eu pensava, como vai ficar os nossos cultos, né? Como a gente vai fazer o nosso culto de Páscoa? Como vão funcionar as nossas atividades na igreja? E eu estou aqui com o meu coração bem grato, porque hoje eu entendo que realmente Deus ele nos deu de presente, né? A mídia, né? Nós estamos nos adaptando ainda. Mas eu posso dizer para vocês que eu sinto falando aqui que estou mais perto de vocês, né? E é gostoso quando a gente está em casa, assiste o culto e imagina que vocês estão lá assistindo também o culto junto conosco, imaginando que vocês estão cantando junto conosco. Eu tenho um pouquinho mais de privilégio porque eu estou aqui junto com a equipe, nós não estamos num número grande, só para que vocês saibam, né? Mas nós estamos aqui juntos e eu posso cantar junto, eu posso estar aqui na igreja. Mas é um aconchego grande saber que Deus nos deu essa ferramenta e nós podemos estar usando dela. Eu fico sempre emocionada também quando escuto a Lia e o Matheus tocando para o ANSI, que está acontecendo também, né? Então eu estou muito feliz e grata a Deus e eu posso me recordar de quão triste eu estava antes,
Mas quão feliz eu estou agora vendo que a nossa igreja está em ação, né? Nós temos o grupo da União Feminina, sempre a Lucilane compartilhando desafios e a gente fazendo desafios. Então eu sou muito grata a Deus por isso. E Deus tem um propósito para tudo. Além do mais, né? Eu sei que vários têm as suas tarefas diárias, mas o meu privilégio também é estar em casa, né? Fazendo muita comida, né? E estando junto com os meus filhos, com a minha família. Semana passada nós fechamos um bimestre na escola também, deu tudo certo graças a essa tecnologia que Deus tem nos proporcionado. E eu posso dizer para vocês que poderia ser pior, né? Às vezes a gente escuta as pessoas falando, vai passar, não, porque tá tão ruim, mas poderia ser pior, né? Então, graças a Deus por isso, pela nossa tecnologia e porque a nossa igreja está em ação, independente das circunstâncias. Então, um beijo para todos, tá bom? E logo, logo nos veremos. Sentimos falta dos abraços, da comunhão gostosa, mas logo nós vamos estar juntos novamente, tá bom? Um bom dia a todos, que Deus abençoe. Eu quero dar o meu testemunho de que eu já estava há mais de 8 dias tendo febre, dores no corpo e febre muito alta e muita tosse. Aí hoje está com 8 dias que eu pedi para o meu genro me levar no hospital de Palheiros. E ele me levou e lá eu fiz vários exames, tirei chapa e a médica suspeitou que eu estava com coronavírus. E me passou vários medicamentos. Eu confesso, irmãos, que naquele momento eu fiquei triste, desesperada. E ela falou para mim que eu não ia me internar naquele momento porque não tinha vaga no hospital. Mas como minha febre já tinha baixado, para mim vir para casa e ficar isolada. E passou os medicamentos, aí eu vim. No momento eu fiquei desesperada, mas aí eu comecei a pedir oração. Eu pedi oração para várias pessoas, inclusive mandei mensagem para o pastor Ulisses pedindo oração e pedi oração também para minhas irmãs e vários pastores amigos meus oraram muito. E aí eu fui tomando medicamento e graças a Deus a tosse e a febre foi passando e graças a Deus hoje eu só tenho o que agradecer ao meu Deus. Eu só tenho o que toda honra e toda glória ao meu Deus. E eu creio que para Deus não há impossível. A única coisa que nós temos que ter é obediência e fé e confiar no nosso Deus. E eu me baseei no versículo bíblico do livro de Jó 37, capítulo 37, versículo 5. Eu li essa palavra e me fortaleceu muito. Fala, com a sua voz trajava Deus maravilhosamente e fez grandes coisas que nós não compreendemos. Então, as grandes coisas o meu Deus tem feito na minha vida. Quero agradecer a cada pessoa que orou por mim, a cada irmão, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um. E quero dizer que é muito triste o que eu estava sentindo. Mas graças a Deus, para a honra e glória do meu Deus, eu estou curada. Muito obrigada a cada irmão que orou por mim. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Bom dia, meus amados irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês nessa manhã. Hoje eu quero compartilhar com cada um de vocês, a palavra de Deus que está em Mateus 11, versículo 28, que fala: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendeis de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achais descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Um bom dia para cada um de vocês. Estou com muita saudade, Mas graças a meu Deus,
Eu estou bem, minha família. Que Deus venha abençoar cada família de cada um de vocês. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero agradecer àqueles que mandaram aí o seu testemunho, o seu especial. Deus abençoe a sua vida. Dando continuidade ao nosso culto, ainda pela manhã, nós vamos cantar mais um hino, tá bom? Agora, antes da pregação da palavra do nosso Deus, que vamos ouvi-la com o nosso irmão Jameson. Então nós vamos cantar Homens Fiéis. Então a pregação com o nosso irmão Jameson agora. Bom dia, irmãos, tudo bem? Quero compartilhar hoje com os irmãos uma mensagem para edificar o corpo de Cristo, né? O título da mensagem de hoje é Em Qualquer Situação. Nós vamos falar hoje sobre algumas ações que devemos ter diante de qualquer situação. Mas antes disso, quero contar para os irmãos uma pequena historinha. Certa vez estava um menino, ele iria viajar, ele estava no aeroporto, à espera, e ele aguardava sentado e olhando a janela, ele olhava muitos aviões. E não estava só ele, tinha muitas outras pessoas que estavam esperando naquele embarque. Conta-se que chegou o momento dele entrar no avião, e ele foi, pegou sua mochila, ele estava jogando, né? E ele juntou tudo, pegou sua malinha e foi para o avião. Ele entrou no avião, ele sentou, ele fez todos os procedimentos necessários e ficou tranquilo. E o avião decolou, junto com outras pessoas. Passou um tempo, o avião começou a entrar em turbulência. E todos naquele avião ficou desesperados, né? Porque era algo não tão comum, não tão esperado, mas era um momento de turbulência muito forte. Mas aquele menino, ele era o único que estava tranquilo. Só que tinha uma mulher que começou a observar aquele menino durante aquele período de turbulência. Pois enquanto todas as pessoas estavam desesperadas, ele era o único que estava tranquilo naquele avião. O bom é que a turbulência passou, mas aquele menino ainda chamava a atenção daquela mulher. E sabe o que ela fez? Ela saiu da sua poltrona e foi até aquele menino e questionou, né? Olá, tudo bem? E ele falou, tudo bem. O que você está fazendo? E ele estava desenhando tranquilamente.
E ela perguntou: nossa, mas por que você estava tão tranquilo durante aquela turbulência tão forte, né? Enquanto nós estávamos desesperados, você estava muito tranquilo. E ele respondeu: sabe por que eu estou tranquilo e eu estava tão tranquilo naquela tempestade, naquela turbulência? É porque o piloto, ele é meu pai. E ela entendeu então que aquele menino, ele estava confiando que ele não iria cair, porque o piloto era o pai dele. Naquela situação de turbulência, ele confiou no seu pai. E a meditação de hoje, irmãos, essa mensagem vem trazer algumas verdades da Bíblia para nós, para consolar nosso coração e para provocar nós algumas ações. Então hoje vamos ver duas ações que devemos ter diante de qualquer situação. Duas ações que devemos ter diante de qualquer situação. E a primeira, irmãos, ação que devemos ter é buscar ao Senhor em qualquer situação. Busque ao Senhor em qualquer situação. Nós vamos ver 3 exemplos de pessoas que buscaram o Senhor diante de qualquer situação. Quero lembrar os irmãos de Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Diz assim: vocês me buscarão e me acharão quando me buscares de todo o coração. O primeiro exemplo que vamos conhecer e para alguns irmãos lembrar é o exemplo de José. Os irmãos já ouviram falar desse personagem, dessa história verdadeira e que também tem muitas lições a nos ensinar. Conhecemos que José ele vem de uma família e que ele experimentou muitas situações, né? Ele tinha uma família muito grande, ele participava de uma família muito grande. E José, ele era um sonhador. E ele contava os seus sonhos, não somente para os seus irmãos, mas também para os seus pais. Mas quando ele contava os seus sonhos, ele não era bem recepcionado, não tinha simpatia dos seus irmãos. Mas os seus irmãos, eles tinham de José inveja e ódio. E vemos que na Bíblia, em Gênesis, fala que os irmãos de José odiaram tanto que planejavam matá-lo. Mas a gente vê no decorrer da história que ele caiu em uma armadilha e que os irmãos venderam José. Essas pessoas que compraram José venderam para o Egito, para Potifar. E lá naquela casa, distante da sua casa, ele administrou bem os bens de Potifar, do seu senhor. Ele foi um bom mordomo. A Bíblia fala que Deus abençoava José. E a gente vê que José era um homem temente a Deus, um homem que pensava muito bem antes de qualquer ação, ao ponto de sempre agradar ao Senhor e não pecar. Conta-se que ele, em um certo momento, ele era um homem formoso de aparência, de estatura, tinha controle, né, sobre os bens, administrava bem, e tinha uma mulher, a esposa de Potifar, que tinha planos maldosos para com ele, mas ele não caiu nessa armadilha. Essa atitude dele de agradar ao Senhor, agradar a Deus, fez com que José sofresse consequências injustas. E ele foi preso, foi lançado em uma prisão, ficou por muito tempo. Irmãos, o que podemos aprender com esse exemplo é que José, ele buscou ao Senhor em qualquer situação. Eu não vejo um versículo que diz que José reclamou, ou murmurou, ou se queixou, mas que José, ele buscava o Senhor, ele tinha um temor muito grande por Deus. E Hebreus fala assim, e José ele não conhecia Hebreus, que a vida de vocês
seja isenta de avareza. Contente-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. José ele não conhecia esse versículo, mas ele sabia que Deus não tinha abandonado ele em qualquer situação. O versículo continua assim: assim, afirmemo-nos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. José é o exemplo de fé e podemos imitá-lo. Salmos fala também, Salmos capítulo 9: o Senhor é abrigo para os oprimidos, refúgio em tempo de aflição. Quem conhece teu nome confia em ti, pois tu, Senhor, não abandonas quem te busca. O Senhor não abandona quem o busca. Salmos 31 fala também: portanto, sejam fortes e corajosos, todos vocês que põem sua confiança no Senhor. Então, irmãos, nós vemos aqui mais nosso primeiro exemplo de um homem que buscou o Senhor em qualquer situação, tanto na família, quando ele estava na casa de Potifar, ou na prisão, né? Ele é um homem que buscava o Senhor. O outro exemplo que vamos ver é o exemplo de Davi. Davi, antes de se tornar rei, ele conheceu um homem chamado Saul. E Saul, ele era rei do povo de Israel. E Saul, quando ele começou a conhecer os feitos de Davi e o quanto Davi estava sendo famoso, Saul se preocupou. A Bíblia fala que Saul ficou com inveja, com ódio. E Davi, por esse motivo, ele corria muitos riscos de perseguição. Davi, ele foi ungido por Deus. E isso também despertou ainda mais interesse maldosos do rei Saul. Em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1, fala assim: Davi fugiu de Gate e se escondeu na caverna de Adulão. Então vemos aqui, irmãos, uma situação que Davi precisou fugir por conta da perseguição. E ele se escondeu numa caverna de Adulão. Adulão significa refúgio. E por medo, Davi se escondeu lá. Imagine só, Davi naquela caverna, sozinho naquele momento, e te vê uma ação que ele teve. Ele buscou o Senhor. Em Salmo 57 nós vemos um cântico que ele fez enquanto ele estava naquela caverna. É Salmos 57, versículo 1 ao 11. Eu vou estar lendo 3 versículos. Imagine só, Davi, sozinho naquele lugar, ele escreve esse cântico ao Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Em ti me refugio, à sombra de tuas asas me esconderei, até que passe perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, ao Deus que cumpre seus propósitos para mim. Dos céus, ele enviará socorro para me salvar, e envergonhará os que me perseguem. Então, irmãos, esses são os 3 versículos que Davi, em Salmo 57, ele escreveu. Interessante que ele entende que Deus tinha um propósito para ele. Ele fala: cumpre seus propósitos para mim. Então, naquele momento, irmãos, Davi, ele buscou o Senhor, pois ele sabia que Deus tinha propósitos para ele, diante daquela perseguição do rei Saul, porque Davi era ungido do Senhor. O outro exemplo, irmãos, que nós vamos ver aqui, é de Paulo e Silas. Em Atos 16, versículo 16 e 18, fala assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente, houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante,
todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas, imaginando que os prisioneiros haviam escapado. Puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: não se mate, estamos todos aqui. Então nós vemos, irmãos, mais uma atitude de alguém que buscou a Deus. E a gente vê isso que Paulo e Silas, eles oravam e eles cantavam diante daquela situação, que eles estavam presos. E eles não fugiram. Eles não fugiram. Enquanto eles cantavam, não só alguns colegas, mas todos ouviam o que eles estavam cantando. Foi uma oportunidade de eles compartilharem, por forma de uma oração, de um cântico, o quão grande eles entendiam os propósitos de Deus, o quão grande eles estavam diante de Deus maravilhados, porque Deus ainda era com eles. Um homem muito sábio diz o seguinte: fé verdadeira é aquela colocada integralmente em Jesus e vivida todos os dias. E assim era a vida de Paulo e Silas, assim era a vida de José, assim era a vida de Davi. Homens que buscaram o Senhor em qualquer situação. Aqui em nossa igreja nós já cantamos esse corinho. O nome do corinho é Esta Paz que Sinto em Minha Alma. Ela fala assim: esta paz que sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que sinto em minha alma, é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Este gozo que sinto em minha alma, não é porque olho ao meu redor. Este gozo que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar e a terra trema, hei de confiar. Então, irmãos, nós vemos que naquela situação nós podemos olhar para o amor de Deus, né? No corinho, no cântico, diz que ainda que a terra trema, hei de confiar. Então, que esse corinho você lembre dia a dia e entender a importância de confiar no Senhor, buscar o Senhor. Dificuldade é a academia de Deus para fortalecer os músculos da nossa fé e fidelidade. Em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4, fala o seguinte, irmãos: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhe falte. Irmãos, realmente nós precisamos passar por provações. A nossa fé precisa ser provada. Precisamos provar perseverança. Precisamos crescer. E a nossa fé precisa estar madura e completa. Como foi também na vida de Davi, de José, de Paulo e de Silas. Que nós sigamos esses exemplos. Vamos ver agora a segunda ação que devemos ter diante de qualquer situação. Então, até o momento nós vimos que a primeira ação que devemos ter diante de qualquer situação é de buscar o Senhor e seguir esses exemplos. E a orientação de Tiago, no capítulo 1. Agora, irmãos, vamos ver a segunda ação, que é: faça aquilo que Deus espera de você em qualquer situação. Faça aquilo que Deus espera de você em qualquer situação. Vamos ver aqui alguns exemplos bíblicos de homens que fizeram aquilo que Deus esperava deles em qualquer situação.
O primeiro, quero lembrar os irmãos, sobre Noé. Em Gênesis capítulo 6 fala assim: são estas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus companheiros, os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas e ciprestes. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Irmãos, nós vemos aqui uma situação que Noé, homem íntegro e temente a Deus, e ele precisou construir uma arca. E versículo 22 fala assim: foi o que Noé fez, conforme tudo que Deus lhe havia ordenado. Assim ele fez. Então, irmãos, Noé ele fez aquilo que Deus esperava dele, em qualquer situação. Um outro exemplo que podemos falar, de muitos outros, mas vou citar mais um, é sobre Moisés. Em Êxodo capítulo 4 fala assim: o que você tem na mão? E Moisés fala: eu tenho uma vara. Interessante que Moisés ele foi escolhido por Deus, chamado por Deus para libertar um povo, e sabemos que Deus tinha um propósito maior, não só de libertar aquele povo, mas tinha um propósito redentivo, de falar sobre o Messias, demonstrar sobre um cordeiro futuro. E Deus ele fala com Moisés, e Moisés, a gente vê que ele começa a falar sobre que ele não sabe o que falar diante daquele rei do Egito, não sabia como falar, levar a mensagem. E é muito interessante que Deus pergunta para ele: olha, o que você tem na mão? E Moisés fala: eu tenho uma vara. E Deus fala: jogue no chão. E quando Moisés jogou a vara no chão, aquela vara ela se transformou em uma serpente. E te vê que assim que aquela vara se torna em uma serpente, Moisés ele começou a fugir, a correr, né? Sair de perto. E Deus fala: Moisés, pegue a serpente. E Moisés foi lá, pegou na serpente e ela tornou, né, a se tornar uma vara. Né? Ele pegou pela cauda. Irmãos, o que nós podemos aprender aqui é que a gente vê que Moisés ele deu muitos argumentos, muitos motivos que humanamente ele poderia decretar, firmar aquilo e não fazer o que era da vontade de Deus. Mas Deus falou: olha, o que você tem na mão? Ele tinha só uma vara. E Deus usou apenas aquilo para acompanhar Moisés e ele poder levar a mensagem. Apenas uma vara. Lembre-se disso. Se um dia Deus pedir para você fazer algo baseado na sua palavra, nem na sua palavra, você fala: nossa, Deus diz que eu preciso ser fiel. Deus pede que eu ajude o próximo. Que pessoas precisam de alimento, pessoas precisam de ajuda, e você às vezes tem lá como ajudar, seja às vezes doando um alimento ou
uma pequena oferta, mas é isso que você tem. É isso que pode ser usado para a glória de Deus. Então, como foi com Moisés? Ele tinha somente uma vara e Deus usou isso para glorificar ele. O versículo fala o seguinte: leve com você a vara e use-a para realizar os sinais que eu lhe mostrei. Então, o versículo 4 fala: leve com você a vara e use-a para realizar os sinais que eu lhe mostrei. Outro exemplo que podemos lembrar é de Naamã. Naamã era um homem muito respeitado, tinha uma autoridade, tinha uma posição muito grande no exército, porém ele tinha uma doença, ele sofria de lepra. E a gente vê que uma empregada fala sobre um homem que poderia ajudá-lo, Eliseu. E pulando um pouco mais sobre essa história, ele chega próximo à casa de Eliseu, só que Eliseu não o recebe. Mas Eliseu pede para apenas enviar a ele uma mensagem. A mensagem era a seguinte: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado na lepra. Passou alguns períodos, alguns momentos. Naamã duvidou, ficou irado, mas o versículo 14 diz assim: assim Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável, como a de uma criança, e ele foi curado. Naamã ele só foi curado quando ele fez aquilo que era esperado dele. A demora de Deus dá a chance de aprender lições que nem se sabiam serem necessárias. Naamã não foi somente curado, restaurado fisicamente, mas ele foi curado por dentro. Ele aprendeu lições também. E diante de qualquer situação, irmãos, devemos fazer aquilo que Deus espera de nós. Parece que humanamente Deus demora, mas não. Nós precisamos esperar e fazer aquilo que Deus espera de cada um de nós. Mais um exemplo é a multiplicação dos pães e peixe, em Marcos capítulo 6. Jesus ele está reunido com a multidão e a multidão ele sente fome. Jesus fala assim: quantos pães vocês têm? Perguntou ele. Os discípulos não sabiam. Jesus fala: vamos verificar. Uma outra versão fala: ide ver. Então os discípulos foram ver. Voltaram e disseram: tem 5 pães e 2 peixinhos. E a gente vê que Jesus abençoou e as pessoas puderam se alimentar. Mas, irmãos, a gente vê que os discípulos precisaram fazer aquilo que Jesus esperava deles. Eles precisavam ir verificar. Eles precisavam ir e ver. Também vemos Jesus na cura de um cego de nascença. Em João capítulo 9, versículo 1 ao 7, fala assim: enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu: nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou nos olhos daquele cego. E em seguida ele disse: vá, lave-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Então, irmãos, vemos aqui mais um exemplo de um homem que ele fez aquilo que Jesus esperava dele. Um último exemplo, irmãos, e os irmãos
onde lembrar? Exemplo do bom samaritano. Lembre-se dessa história? Jesus é questionado quem é o próximo, e Jesus é questionado por homens religiosos, e Jesus ele começa a falar sobre esse fato. E ele fala de um homem que estava a caminho e ele foi sorteado, ele estava passando, um momento de sofrimento. E passou alguns homens religiosos, mas não fizeram nada. Mas passou por perto um samaritano. E aquele samaritano, ele agiu conforme Jesus esperava. Lucas capítulo 10, versículo 33 a 35. Fala assim: Então veio o samaritano e ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: Cuide deste homem. Se você precisar gastar mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Quem era o próximo? Era aquele homem necessitado. Irmãos, como aquele homem samaritano, que era rejeitado por muitas religiões, ele agiu conforme Jesus esperava. Para nós, o que Deus espera de mim e de você? Podíamos falar aqui sobre o que Deus espera de nós: uma vida de santidade, uma vida de adoração, uma vida de serviço, uma vida de discipulado, uma vida de evangelismo, uma vida de usar os dons, uma vida que anda cheia do Espírito Santo. Mas eu quero lembrar hoje aos irmãos e aplicar toda essa mensagem que eu estou falando em uma pequena passagem que Jesus falou. Mateus 22, versículo 36 a 39. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como a você mesmo. Em Tiago fala assim: Tiago diz, versículo 8, fala também que nós devemos amar o nosso próximo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Então Tiago ele repete mais uma vez à igreja sobre esse tão grande mandamento de Jesus. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame o seu próximo como a si mesmo. Tiago ele vem falar para os cristãos, para que comece a tratar uns aos outros, sem parcialidade. Serem imparciais e tratar uns aos outros com respeito. Pois naquele grupo estavam tendo pessoas que estavam tratando os ricos melhores que os pobres. Estavam tendo diferenças. E Tiago ele orienta aqueles grupos, aquelas pessoas, a não fazerem isso. Porque se eles fizerem isso, a fé deles seria só a fé baseada numa doutrina. Uma fé religiosa. Mas não é isso. A gente vê que Tiago ele vem exortar a ter uma fé prática. Fala que a fé ela precisa ter obras. Senão é uma fé morta. Tiago, capítulo 2, versículo 14, fala o seguinte: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-los? Se o irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa ou necessitado do alimento diário, e um de vocês lhe disser: vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe des o necessário para o corpo. Qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obra, por si só, ela é morta, ela é inútil. Então, esse capítulo vai encorajar os irmãos
a ter uma fé prática. Aqui não é uma fé salvífica, tratando sobre salvação, mas é uma fé prática, uma fé que é não só baseada em doutrinas, mas uma fé que cuida do próximo. E como Tiago, no capítulo 8, fala, ame o próximo. E para finalizar, irmãos, falamos sobre amar a Deus, amar o próximo, e também diante desse momento, dessa situação que nós estamos passando, devemos lembrar que Deus confiou a nós uma palavra. Que palavra é essa? E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Então, irmãos, devemos fazer aquilo que Deus espera de nós. Amar a Ele sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a si mesmo e levar essa palavra de reconciliação. As pessoas hoje, elas precisam mais ainda ouvir essa palavra de reconciliação, de esperança. A lição sabemos de cor, agora nos resta praticá-la. Um homem muito sábio disse isso. Irmãos, então finalizo essa mensagem com o título Em Qualquer Situação, falando que em qualquer situação devemos buscar o Senhor e em qualquer situação devemos fazer aquilo que Deus espera de cada um de nós. Que Deus abençoe a sua vida. Vou estar orando. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por esses exemplos ricos que o Senhor deixou na sua palavra e que são exemplos para nós seguirmos, Deus. Te agradeço também porque o Senhor, mais uma vez, vem falar sobre como é importante nós amarmos a Ti sobre todas as coisas, amar ao próximo e ainda mais, Deus, colocar a nossa fé em prática. Vivemos aquilo que acreditamos, que vivemos cada dia mais entender isso, como é amar o Senhor, como é amar o próximo, como é ter uma fé prática e ainda mais como poder levar a palavra de reconciliação entre Deus e o homem. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Jameson, pelo desafio da palavra do nosso Deus. E eu convido a você para cantarmos mais uma vez o hino Homens Fiéis.
pelo culto de escola dominical, culto pela manhã. Pai maravilhoso, cuida do teu povo, nos dê sabedoria, ó Deus, para aprendermos mais com a tua palavra, ó Deus, e independente, ó Deus, da circunstância, que estejamos servindo ao Senhor, sendo obedientes ao Senhor em tudo, ó Deus, naquilo que o Senhor quer e naquilo que o Senhor espera de cada um de nós em particular, que estejamos sendo fiéis ao Senhor. Nos guarde, nos proteja e que à noite, no início da noite, estejamos mais uma vez reunidos, cada um em sua casa, eterno Deus, para louvarmos o teu santo nome e aprendermos mais do Senhor no culto à noite. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, um bom almoço para você, uma ótima tarde e até a noite.